Olá pessoal, eu sou a Mônica Orsolini, mentora de carreira profissional. Trabalhei por 34 anos em tecnologia, comecei como programadora, que hoje é desenvolvedor, e cheguei até a ser diretora de TI. Por isso essa minha transição para mentora de carreira profissional, que eu acredito que eu possa trocar aí experiências desse mercado corporativo, experiências dessa minha jornada que foi maravilhosa. Hoje, especificamente, eu estou realizando um sonho de adolescente que eu tive lá quando entrei na faculdade. Eu gostaria de ter uma experiência de morar fora do Brasil. Passou a carreira toda e daí 40 anos depois eu estou realizando esse sonho, estou vivendo em Londres e hoje especificamente eu estou em Dublin, no headquarter do LinkedIn, para conversar com o Bruno Goulart, diretor de vendas, e assim, aproveitando para pegar dicas com ele, para conversar sobre o LinkedIn, trazer o que eu vejo aí de dúvidas que as pessoas têm. Vamos trazer tudo aqui para o Bruno nos ajudar a entender. Bruno, super obrigada do seu tempo, da sua atenção. Prazer ter você aqui. E, nossa, maravilha, gente, eu já conheci tudo aqui, isso aqui é maravilhoso, uma empresa maravilhosa para se trabalhar. Bruno, conta um pouquinho para mim a sua história e a sua história com o LinkedIn e a história do LinkedIn. Legal. Bom, o LinkedIn nasceu como um currículo online. Há 20 anos atrás, né, o Reid Hoffman, que é um dos fundadores, e o Alan Blue, eles tiveram a ideia de transferir a parte do currículo para uma plataforma digital. E aí o que aconteceu é que com o passar do tempo, essa plataforma digital para currículos, ela foi se transformando em rede social, né? Então até como a gente viu o mundo se transformando e adotando rede social como algo que faz parte do dia a dia, a gente achou que seria o melhor caminho que a plataforma de currículos online se acabasse se transformando em rede social. Então a gente começou com uma plataforma de currículos online e tem gente que até hoje acha que o LinkedIn é para deixar o seu perfil ali e não fazer nada, e muito pelo contrário, né? Ele é uma rede social para você, né, compartilhar conteúdo e consumir conteúdo relevante para o seu ambiente de trabalho. Então a gente evoluiu durante esses 20 anos. Hoje a plataforma tem 930 milhões de usuários no mundo, a gente tem quase 1 bilhão. O Brasil é um dos principais mercados, o Brasil é o quarto ou quinto maior mercado do mundo, com mais de 50 milhões de usuários. Então a gente tem praticamente, né, mais de metade da população economicamente ativa no Brasil está no LinkedIn. A ideia é criar conversas dentro da plataforma e que com os dados dessa plataforma a gente consiga conectar empresas com empresas para fazer negócio, empresas com gente que está procurando emprego para que elas sejam contratadas e que essas interações acabem acontecendo dentro da plataforma. E a minha história no LinkedIn começou há 7 anos atrás. Eu trabalhava num grande banco francês e recebi um contato de uma recrutadora do LinkedIn, que ela falou que a gente tem uma vaga para clientes globais e eu queria saber se você está interessado. E eu achei que para mim seria uma oportunidade interessante para entrar nesse universo de tecnologia, né? Eu achava que seria o próximo passo da minha carreira. E ali eu falei, bom, pode ser uma empresa interessante. À medida que eu fui conhecendo a empresa e passando pelo processo seletivo, eu fui vendo que o fit cultural que eu tinha com a empresa era muito grande, e amor à primeira vista, e a gente está em lua de mel até hoje com quase 7 anos de LinkedIn. E você começou no Brasil? Comecei no Brasil. Você ficou quanto tempo no Brasil? Eu comecei em outubro de 2016 no Brasil, vim para a Irlanda em julho de 2020. Então praticamente 4 anos no Brasil e 3 na Irlanda. Nossa, maravilha. Que legal. E aí, então, Bruno, quais são as frentes de atuação do LinkedIn? Você já comentou aí a questão da rede social, profissional e tudo. Quais são as frentes de atuação do LinkedIn? Então, hoje a gente, como toda empresa, a gente precisa se monetizar, né? Então, a gente se monetiza através de algumas estruturas de negócios, né, que são essas frentes de atuação, em que o LinkedIn, obviamente, ele é e sempre vai ser gratuito para o usuário, né? E obviamente que a monetização vem de outros produtos. Então a gente tem 4 pilares dentro da plataforma em como a gente atua. O primeiro deles é olhando para o candidato,
que é o nosso, né, que é o nosso LinkedIn Premium. Ele é vendido online, então o usuário pode entrar, fazer a compra online e utilizar uma plataforma um pouco mais avançada do LinkedIn para carreiras. Ele vai ter mais insights na hora que ele estiver procurando emprego e etc. Vai conseguir né? falar com o recrutador, vai falar com o recrutador. Exatamente, consegue mandar mensagem direto para quem você não está conectado. Muito bem lembrado. E aí as outras 3, ela é voltada direto do LinkedIn para empresas, o nosso B2B, né? Então, a primeira delas é a nossa estrutura de talento. E aí dentro dessa estrutura de talento, eu basicamente ajudo empresas a recrutar melhor usando o LinkedIn e ajudo essas empresas a desenvolver os seus talentos usando o LinkedIn. Então, por exemplo, se você tem uma grande empresa do mercado que precisa contratar uma posição super específica de um engenheiro de produção que tenha tido uma experiência de consultoria, por exemplo, que conheça de mercado automotivo e que fale japonês, porque é para trabalhar com um projeto com uma empresa japonesa, por exemplo. É super difícil achar essa pessoa. Então a nossa base de dados vai oferecer isso para o nosso cliente ir lá e procurar quais são essas pessoas que têm o perfil que eles estão procurando. Então é uma ferramenta, na verdade, é um grande buscador que vai ajudar as empresas a encontrar os talentos e vai ajudar essas empresas a anunciarem essas vagas no LinkedIn. Então, sempre que a empresa anuncia uma vaga, o LinkedIn automaticamente empurra essa vaga para pessoas que têm um perfil parecido com aquilo que a empresa está buscando, para ver se são de interesse da empresa. Então, basicamente, a gente tem essa estrutura de talento que a gente ajuda o cliente a recrutar e a gente ajuda ele a desenvolver os talentos através do LinkedIn Learning, que é uma plataforma de learning que a gente lançou alguns anos atrás. Hoje a gente já tem mais de 20 mil títulos de treinamento dentro da plataforma. E a gente, hoje em termos de usuários únicos do LinkedIn Learning, a gente tem 255% a mais do que a gente tinha em 2018, quando a gente estruturou essa plataforma. Que legal! Então é super legal. A outra estrutura, que é uma estrutura de marketing, a gente ajuda empresas a fazer anúncio no LinkedIn. Como a rede social, funciona exatamente como os anúncios que você vê no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais. Então, se eu sou uma grande empresa e eu quero fazer publicidade de um produto que eu estou vendendo, eu vou escolher uma audiência e falar que eu quero engajar com todos os gerentes e coordenadores de tecnologia de empresas farmacêuticas na América Latina e eu quero passar para eles um conteúdo que vai aparecer na timeline. Então, eu compro essa audiência e engajo através de marketing. Essa aí é a torre de sales? É a torre de marketing. De marketing, de marketing. Sei. Que a gente faz um trabalho de publicidade. Sei, nossa, que legal, essa aí eu não sabia. Isso é super legal. É igual, exatamente o ad que você vê no Instagram, quando você está passando um conteúdo patrocinado, você vai perceber que no seu LinkedIn, quando você estiver rodando a sua timeline, alguns conteúdos eles vão estar escrito promocionado embaixo, promoted, não sei como é que tá traduzido. E aí isso significa que aquele conteúdo, você foi uma audiência comprada por aquela empresa para anunciar aquele conteúdo. Que legal. E daí as pequenas empresas também podem fazer isso? Todos, né? A grande vantagem do LinkedIn é que se você é uma grande empresa, você vai engajar com um time de vendas do LinkedIn, você vai ter um gerente de contas que vai cuidar dessa conta, etc. Mas se você é uma empresa pequena, você consegue fazer todo o processo online. Você entra pela plataforma, compra a audiência, coloca o seu cartão de crédito, você consegue fazer tudo online. Super dica. É super legal. Hashtag fica a dica, que eu sempre falo. Exatamente. Eu falei de talento, marketing e sales, que basicamente é a divisão que eu trabalho hoje, e a gente ajuda empresas a venderem melhor através do LinkedIn. Então, basicamente, eu entrego 2 soluções. Uma é uma solução que vai direto para o vendedor da empresa e esse vendedor ele consegue usar o dado do LinkedIn para encontrar qual é o comitê de compra que ele tem no cliente dele. Então, se eu estou vendendo... Encontrar a demanda. Exatamente. Eu vou olhar ali, se eu sou um dos clientes do LinkedIn, usando o LinkedIn para vendas, o que eu vou fazer eu vou olhar para os meus clientes, os meus 40 clientes, e vou ali pelo LinkedIn entender onde tem maior propensão de compra, daquelas empresas que eu tenho como cliente, quais são as pessoas que estão olhando o meu perfil, que estão seguindo o LinkedIn, que seguem a plataforma, enfim, eu vou te dar alguns insights para que aí você possa mapear e falar, bom, nesse meu cliente eu quero saber quem é o diretor de TI, quem é o diretor de finanças, o de operações e o gerente de TI, que é o cara que vai implementar o meu projeto, por exemplo. E aí a plataforma ela vai te dar os nomes e quem são essas pessoas para você poder engajar. Então, basicamente, a gente ajuda empresas a vender melhor usando o LinkedIn ou a fazer marketing através de publicidade
talento, né, que é recrutamento e desenvolvimento com learning e etc. E o de carreiras, que é para o usuário final comprar direto na plataforma. Nossa, muito bom, coisa que eu não sabia, hein? E eu sou uma assídua seguidora do LinkedIn, muito legal. Bruno, agora falando um pouquinho de estratégia, a pergunta que não quer calar, né? Que em vários momentos eu sou questionada sobre isso. O LinkedIn é uma rede social, eu costumo dizer, o LinkedIn é uma rede social, só que não. Eu costumo falar isso, que tem uma linha tênue, pelo menos no meu ponto de vista, que divide uma rede social, como outras redes sociais, do LinkedIn, que é uma rede social profissional. Tá certo isso que eu falo? Tá certíssimo. Porque, ao contrário de outras redes, eu acho que o que pesa mais no LinkedIn é que sempre que você estiver falando, sempre que você estiver se posicionando, postando alguma coisa ou comentando alguma coisa, você acaba comentando como representante de uma organização. Então, geralmente, se você colocou o seu cargo lá no LinkedIn, quando você fizer um comentário, a pessoa vai ver lá, Bruno, Global Client Director no LinkedIn. Vai estar embaixo do meu nome, em tudo que eu posto, em tudo que eu comento, né, em tudo que eu faço na rede. Então, acaba sendo, né, obviamente, cada pessoa fala por si e a empresa não é responsável por isso, mas você leva ali a sua assinatura da empresa. Sim. Então isso envolve uma camada a mais de cuidado em relação àquilo que você vai compartilhar na rede. Certo. Uma coisa que eu sempre falo como referência é que o seu LinkedIn ele vai refletir um pouco da cultura da sua empresa, né? Então as pessoas falam, foto do LinkedIn eu preciso colocar foto de gravata? Eu falo, não, se você, a não ser que seja um advogado. Se for um advogado, eu acho que você deveria ter uma foto de gravata. Depende do seu público. Exatamente. Então, eu acho que isso reflete muito a cultura da sua empresa. Então, se você é um advogado, coloca uma foto de gravata. Se você é um desenvolvedor de software, você trabalha com camiseta do Star Wars todo dia, não coloca uma foto de gravata. Eu sempre falo, até costumo dizer assim, que a foto tem que refletir o que a gente é realmente, né? Então, até aquela questão, vou no casamento, tô toda com uma maquiagem maravilhosa, um vestido brilhante, não é a foto adequada para colocar, porque você está num momento especial da sua vida, né? O seu dia a dia é diferente, né, Bruna? Mesma questão da gravata. Então, que bom. E aí, quando você fala do que postar, eu sigo muito essa linha de que você acaba sendo uma extensão da sua empresa no LinkedIn, então você deve se comportar de acordo com a cultura da sua empresa. O que eu quero dizer com isso desde a foto, que se você trabalha numa empresa formal em que todo mundo trabalha de paletó, eu acho que é legal que você tenha uma foto de paletó. Se você trabalha numa empresa mais descolada e você trabalha de camiseta, deixa uma foto de camiseta. E isso reflete também como você se comporta na plataforma. Então tem empresas que são mais flexíveis em relação aos temas que você pode falar, enfim. Então uma dica que eu sempre dou é, se esse tema, você consegue falar sobre esse tema no café da sua empresa com outras pessoas que trabalham com você, ele cabe no LinkedIn. Se você acha que não tem engajamento de falar aquilo no ambiente de trabalho, então, porque em algumas empresas, por exemplo, eu já trabalhei em banco e a gente tem uns níveis de compliance em banco que são super críticos, então qualquer informação que você possa compartilhar de um projeto ou para contar na rede alguma coisa que você fez que foi super legal, às vezes você não pode porque, obviamente, você está num ambiente que tem regras de compliance mais justas, né? Aqui no LinkedIn não, a gente tem um ambiente hiper, né, que hiper incentiva a comunicação, a troca, etc. Então eu me sinto à vontade para postar temas que eu não postava quando eu trabalhava no banco. Então a dica é essa, é uma rede social profissional, tente manter, né, todos os temas profissionais, algo que vai gerar engajamento para o seu público, algo que vai ser interessante para alguém que trabalha na área que você trabalha, lê e vai aprender alguma coisa, que não seja algo absolutamente irrelevante, né? Então, partindo dessa premissa e com temas que são mais delicados, sempre vale a regra de que se você consegue falar abertamente desse tema com um cliente na sua empresa, tudo bem, você pode postar ele no LinkedIn. Ótimo. E aí o outro lado, Bruno, é a questão, assim, vamos dizer assim, de denúncias, eventualmente, que a pessoa gostaria de fazer da empresa que trabalha ou da empresa que trabalhou, ou alguma denúncia sobre alguma questão profissional. Como que o LinkedIn recebe esse post? A gente sempre incentiva muito que as denúncias sejam feitas direto na plataforma, e o LinkedIn ele tem um processo principalmente de impulsionamento de conteúdo, que é diferente de outras redes sociais, que obviamente, né, pelo volume de negócio, pelo volume de conteúdos que a gente tem na plataforma, a gente tem um algoritmo que faz a primeira leitura, mas a decisão se aquele conteúdo vai ser impulsionado ou não, no final é do nosso time editorial. Então a gente, ao contrário de outras redes sociais, a gente tem um time editorial que efetivamente vai analisar se... Por isso que
é praticamente impossível, muito raro você ver um conteúdo de ódio sendo impulsionado no LinkedIn. Sim. Em outras redes sociais, você vê que tem conteúdo de ódio que está sendo impulsionado porque você não segue aquela página e aquilo está aparecendo para você como sugestão na sua timeline. Certo. Então a gente tem uma vantagem grande de que nosso time editorial ele é muito crítico em relação aos conteúdos que vão ser impulsionados para a gente manter a plataforma fora desse ambiente de discurso de ódio, etc. Então, tudo que você puder denunciar, isso vai ser escalado para o time de segurança, para o time editorial, dependendo do que for o caso. Então, que isso seja feito com frequência. Sempre que tiver problema, vai lá na plataforma que a gente vai responder. Ah, que legal, muito bom. Esse time editorial, de fato, é uma questão bem interessante. Exatamente. Que faz um filtro ainda mais humano, né? Por isso. Tem o algoritmo, né? Mas daí tem um humano que tá lá gerenciando isso. Muito legal. Exatamente. Acho que a grande vantagem é essa. Porque se você acaba confiando só no algoritmo, você acaba tendo esse problema de que, eventualmente, você vai ter conteúdos nocivos sendo impulsionados, conteúdo de ódio, que não é o que a gente quer na plataforma. E eu reparo também que tem determinados posts que questionam, o LinkedIn questiona, esse post foi útil para você, sim ou não? Então eu acho também bem legal, porque isso contribui, talvez, aí para um raciocínio, né? Para uma linha, para ver se realmente aquilo faz sentido. Porque aí o próprio algoritmo vai começar a decidir aquilo que ele te mostra. Então, se geralmente você fala, todo mundo que está postando algo que é super pessoal e não tem nenhum conteúdo profissional, você fala, isso não me interessa. Na terceira, quarta vez, o algoritmo já entendeu que aquilo não é para você. Sim. Então, obviamente que isso impacta em todo o engajamento que a pessoa vai ter na hora que ela posta. Então, se você está postando algo que não é relevante para o seu público que está ali no LinkedIn, e o seu público está falando que aquilo não é relevante, seu conteúdo não vai ter engajamento. Certo, muito bom. Bom, seguindo aqui agora um dia a dia de LinkedIn, Bruno, como que são feitas as atualizações do LinkedIn? Eu percebo, né, eu sempre estou dando palestra sobre LinkedIn, eu atuo muito com os meus mentorados com o LinkedIn e eu sempre estou checando para ver se alguma coisa mudou. Eu até sei esse ritmo, essa intensidade dessas atualizações pela loja lá no mobile, né? Uhum. Então, na lojinha você vê, precisa atualizar o LinkedIn. E aí, o que eu sei que mudou naquele momento, até para eu poder vir a utilizar aquela nova feature? Hoje a gente não tem isso na nossa plataforma, o que é algo que a gente deveria ter para que as pessoas pudessem saber efetivamente o que está sendo mudado na nova atualização. Então a gente acaba confiando um pouco na experiência do usuário, de começar a usar, e até porque acho que a gente tem, né, muitas features que a gente vai lançar e que pode ser que aquela feature não cole e aí a gente acaba, né, desativando aquela feature. Então, por exemplo, Brasil é um mercado em que a gente testa muita feature, porque é um mercado muito grande, é um público que tem muita sede por rede social. Tanto que há 2 anos atrás a gente testou os stories, como a gente tinha no Instagram, no LinkedIn, e ele ficou rodando por um público reduzido no Brasil, por um grupo de usuários em beta, e acabou não rolando. A gente viu que aquele tipo de conteúdo não estava funcionando para o LinkedIn, a gente decidiu que a gente não ia seguir com os stories. Sim. Mas se alguém tem o LinkedIn vai lembrar que daqui a uns 2 anos atrás, para alguns usuários, a gente liberou a função dos stories. Então acho que funciona meio assim, a gente vai testar muita coisa, a gente é uma rede nova, porque é muito mais, pra gente é muito mais difícil a adaptação, porque a gente é a única rede social profissional que existe no mundo hoje. Então a gente acaba sendo meio experimental de ver, bom, isso funciona no Instagram, será que vai funcionar no LinkedIn ou não? Então tem muita coisa que a gente vai testar e vai dar andamento ou vai desativar. Sei, entendi. O Bruno, e outro ponto também super importante, a relevância, né? Como que dicas para um perfil relevante? Isso aí é outra pergunta que não quer calar. Exatamente. Eu sempre falo que o seu perfil ele vai ser relevante para o seu público-alvo. E aí depende muito de quem é o seu público-alvo. Então, por exemplo, no meu caso, eu quero que o meu perfil seja relevante para os meus clientes. Hoje, eu acho que meu perfil tem que ser relevante para engajar com os meus clientes. Então, na hora que eu vou escrever o meu perfil, eu escrevo ele pensando no meu cliente, como vai ser a experiência do meu cliente olhando para o meu perfil. Se você está num momento de transição de carreira em que você quer que o seu perfil seja relevante para um recrutador, então você vai escrever o seu perfil baseado, né? Você vai ajustar, o seu perfil vai ser o mesmo, mas você vai fazer alguns ajustes para que esse perfil ele converse melhor com os recrutadores. Então, desde a mensagem que você tem, eu vou falar lá, bom, eu sou especialista em vendas estratégicas, eu sou
especialista em ajudar empresas a massificar o processo de vendas digitais, etc. Então, se você entrar no meu perfil, você vê que está tudo muito direcionado para o meu cliente, né? Então, eu acho que isso vai depender muito de cada usuário e como você fala com o seu público. Então, depende do público que você vai falar. A minha sugestão é, na hora que for escrever o seu perfil primeiro, partindo do baseline de que você tem que ter o perfil completo, você precisa ter foto, tem que ter uma foto, né, que represente você como profissional. A imagem de fundo, para não ficar com aquele azul super antigo. Então, assim, a imagem de fundo que passe uma mensagem de que você quer passar. Então, a minha passa uma mensagem de diversidade e inclusão, enfim, né, tudo tem que estar parte da premissa de que seu perfil está bem feito, e aí sim você vai ajustar essa comunicação para falar com esse público, mas o perfil ele tem que estar completo antes de mais nada para que ele seja relevante, né? Se você tem um recrutador que vai entrar no seu perfil ou um cliente que vai entrar no seu perfil, essa pessoa tem que ter uma experiência positiva, né, engajante, de conteúdo interessante, que a pessoa tem que querer parar para ler o seu perfil. Então, eu acho que é super importante ter tudo completo e saber ajustar a sua maneira de comunicação para o público que você quer engajar. Nossa, muito bom, muito bom. E aí, Bruna, a questão que a gente já conversou sobre isso, já postei sobre isso, faço maior divulgação dessa nossa conversa, mas para deixar registrado aqui, o selo Open to Work. Então, as pessoas ficam com receio, se estão trabalhando, como que eu vou colocar lá o selo Open to Work, dizendo que eu estou buscando oportunidade, sendo que eu estou trabalhando. Então, a gente já conversou sobre isso. Me conta, Bruno, vamos repensar aqui, reavivar aqui o assunto. Você tem duas maneiras de trabalhar o Open to Work no seu LinkedIn como usuário, né? Você tem como ativar o botão de Open to Work sem que isso apareça no seu perfil, né? Sem que você tenha o selo do Open to Work aparecendo na sua foto. Então, o seu perfil ele vai aparecer normalmente, né? Como ele tem hoje, ninguém consegue ver que você está Open to Work, mas se você tiver com essa feature ligada, significa que qualquer recrutador do LinkedIn, usando uma plataforma paga de recrutamento do LinkedIn, ele vai conseguir ver que você está Open to Work, com exceção do recrutador da sua empresa. Então a gente bloqueia essa visibilidade para a sua empresa. Então, se eu trabalho na empresa X, o recrutador da empresa X não consegue ver que eu estou Open to Work, mas o recrutador de qualquer outra empresa no LinkedIn que tenha uma ferramenta paga de recrutamento, ele consegue ver que você está Open to Work. Então é um Open to Work meio por baixo do radar ali, que você quer falar, quero receber. Eu falo que o LinkedIn, até essa nossa cultura de ser super aberto e hiper comunicativo, eu sempre deixo meu Open to Work aberto. Porque eu tô em Dublin, eu cheguei num país que eu não conhecia ninguém, eu preciso conhecer gente. Então eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu vou ativar meu Open to Work, eu não tenho selo, mas se tiver alguém procurando algum diretor de vendas para alguma coisa, eu quero conversar com as pessoas, eu quero construir essa minha rede, construir a minha rede de relacionamentos aqui em Dublin, que é um país que eu não conheço, que eu tinha no Brasil. Se você quiser dar um passo além, você pode clicar no botão do Open to Work e colocar o selo no seu perfil. Isso significa que aí, obviamente, todo mundo vai ver que você está Open to Work. O que gera um impacto positivo de que se eu vejo algum amigo meu que está Open to Work, que provavelmente essa pessoa não falou para todo mundo, né, não deu tempo, você não consegue contar para sua rede toda, mas eu vejo lá que fulano está Open to Work, eu não sabia, e a gente tem uma vaga no LinkedIn que é mais ou menos parecido com a experiência dele, eu vou perguntar se essa pessoa está interessada nessa vaga. Então tem uma vantagem muito grande de que todo mundo sabe que você está aberto para explorar outras oportunidades, né? O selo de Open to Work, por exemplo, quando você tem o botão ativado, o nosso dado fala que você tem 40% mais de chance de ser contatado por um recrutador, porque obviamente o recrutador também, ele tem a métrica dele e ele está procurando alguém que vai gerar uma resposta, né? Ele não vai sair procurando gente, então o próprio recrutador ele tá usando o LinkedIn para filtrar, né, possíveis candidatos em que ele vai ter um nível de resposta alto. Isso. Então a maioria não, mas o nosso dado diz que 40%, né, você tem um 40% de chance a mais de chance de ser engajado por um recrutador se você tiver com o seu botão de Open to Work ligado. Ótimo, muito bom, muito bom. Bruno, e aí, assim, duas questões, acho que são bem, uma relacionada à outra. Uma é quando você tem um gap na carreira,
e aí você tá parado, principalmente ultimamente, né, a questão da pandemia e tudo, muitas empresas entraram em crise, demissões, então a pessoa parou de trabalhar durante a pandemia, por exemplo, e teve dificuldade de se recolocar. Então as pessoas perguntam, o que faz? Eu vou falar mesmo, né? Assim, eu tô aqui parado, continuo parado. O que eu posso fazer para movimentar esse meu perfil? E já aproveitando um outro lado, quando a pessoa está mudando, está fazendo uma transição de carreira mais radical. Então, ela tá lá, por exemplo, eu tenho caso, sei lá, eu trabalhava como uma pessoa no setor administrativo, fiz essa faculdade de Direito, me tornei advogado e agora eu estou indo para tecnologia. Como que fica isso amarrado? Assim, como que eu posso me posicionar melhor, posicionar meu perfil melhor no LinkedIn em cima dessas duas, vamos dizer assim, frentes? Legal. Nesse caso é uma opinião bem pessoal. A minha opinião pessoal é sempre ser transparente, né? Então, se eu realmente não trabalhei na pandemia, eu colocaria no meu LinkedIn que eu não trabalhei na pandemia, e eu acho que eu tenho uma história muito clara para contar de por que eu não trabalhei na pandemia. Eu acho que tudo que você consegue contar uma história, né, você precisa jogar com transparência. Então eu parto dessa premissa, e aí é uma questão pessoal minha. Eu acho que você tem que ser transparente em relação à sua carreira, porque eventualmente num processo seletivo isso aparece, né? Sim. Tem gente que conhece, que indicou. Não tem como esconder. Exatamente. Acho que eu até falo que antigamente o LinkedIn, ele diminuiu muito quem consegue mentir no currículo, porque todo mundo está conectado com você, né? Antigamente eu imprimia um pedaço de papel e falava, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, entregava para um recrutador. Ninguém viu que estava escrito. Hoje todo mundo vê, então alguém vai entrar no meu perfil e falar, não, mas peraí, não é isso que o Bruno não trabalhou nessa empresa, não é? Enfim, então eu acho que nesse ambiente digital, quanto mais transparente você for, melhor. Uma regra para as mudanças radicais de carreira. Eu acho que o próprio mercado já tem entendido muito isso, a gente tem visto que cada vez mais as empresas estão se preocupando menos com o tipo de formação acadêmica que as pessoas têm, então é muito mais com aquilo que as pessoas conseguem entregar de fato, né? O CEO do LinkedIn não fez faculdade, o Ryan Roslansky. Então, né, o Mark Zuckerberg largou a faculdade na metade. Então, eu acho que a gente está num momento em que, se você consegue ter uma visão mais holística, você consegue acumular experiências que são transferíveis para outras áreas. Uma das melhores pessoas de vendas que eu já trabalhei na minha vida, ela era advogada, e ela trabalhou comigo aqui em Dublin, quando eu estava na América Latina, ela cobriu um território para mim. Hoje ela está numa outra empresa em Barcelona e ela era advogada, trabalhou na Price, na PwC antes e foi trabalhar em vendas e com sucesso absurdo e segue a carreira dela em vendas com sucesso absurdo. Uma das melhores managers que eu tive aqui no LinkedIn, ela vem de consultoria, ela vem de Deloitte, de uma área super técnica. Então, eu acho que as skills, as suas habilidades, elas são transferíveis, então acho que é até legal você poder contar essa história de como que você incorpora aquela sua experiência do passado, né, no seu trabalho de hoje. Minha esposa, ela é economista, ela trabalhou em pricing na Latam, que é uma área super técnica, trabalhou em Federação dos Bancos, então de uma área mais técnica, e hoje, como na área de vendas, ela consegue ser muito mais estruturada na maneira como ela se comunica com os clientes dela, porque ela tem esse perfil, então é transferível. Eu acho que tudo que você... o importante é como que você conta essa história, né? Mas sendo transparente. E tudo, eu costumo comentar também, o seu repertório, né? Eu gosto muito dessa palavra. Então, assim, tudo agrega, né? Alguma coisa você aprendeu nessa sua evolução. O triste é quando não aprendeu. Então, assim, vamos contar que tudo agrega na nossa carreira. O Bruno, e agora para finalizar aí, alguma dica que você dá nessas frentes que você colocou para recrutadores, para profissionais, para empresas, você dá alguma dica aí de como usufruir ao máximo das vantagens que o LinkedIn, as possibilidades que o LinkedIn nos oferece? Eu sempre falo que antigamente as pessoas falavam, eu não vou me envolver com essa história de rede social, ou, né, enfim, com algumas mudanças que vem acontecendo no mundo. E a gente consegue perceber que você não tem mais essa escolha hoje, né? Não dá para você viver a sua vida sem acompanhar as mudanças que o digital está trazendo para o mundo, né? Então é impossível. Como eu estou falando, a gente está falando de uma rede social profissional com 1 bilhão de usuários no mundo, né? E então não faz o menor sentido você não fazer parte disso. Então, o que eu falo é, teste tudo. Se você é recrutador e você nunca usou uma ferramenta do LinkedIn, você tem um mês de utilização grátis, vai na plataforma, começa a usar, porque
né, não dá para a gente pensar no mundo de recrutamento sem que você consiga acessar uma base de dados de 1 bilhão de usuários para saber quem você vai recrutar e etc. E a mesma coisa para o usuário, como que você vai construir a sua marca profissional, como que você vai construir seu networking. A gente sabe, eu comecei a vender antes do LinkedIn, então você manter um networking ativo há 20 anos atrás era dificílimo. Nossa. Você tinha que ter cartão de todo mundo, lembrar de ligar para todo mundo e lembrar que era aniversário, e chamar para almoçar, e chamar para café. E hoje você tá ali no LinkedIn, quando você posta alguma coisa, a sua rede vai engajar com o seu conteúdo e aquilo é o network. Você tá mantendo o contato ativo sempre com todo mundo que você fala e você sempre engajando com as pessoas. Então a dica é: use o máximo possível para se familiarizar com a ferramenta, seja você usuário, seja você recrutador, seja você vendedor e que você quer vender de uma maneira mais estratégica, comece a usar a plataforma, porque eu falo que geralmente as pessoas me ligam quando ou perdem o emprego ou estão procurando um emprego novo e falam: cara, preciso da sua ajuda, o que eu tenho que fazer com o meu LinkedIn? E aí geralmente o que eu falo é: você teria que ter me ligado há 2 anos atrás, porque é igual se você me ligar hoje e falar: ó, eu tenho uma maratona que eu vou correr semana que vem. Como que eu treino? Não dá tempo. Então, assim, é uma construção de médio para longo prazo, de manter o seu relacionamento ativo com a sua rede. Então, geralmente quando a pessoa arruma um emprego, ela fala: bom, agora que eu arrumei emprego, eu não preciso mais usar LinkedIn. Não, aí sim, continua, mantenha, porque daqui a 2, 3 anos, essa rede ativa é aquela rede que vai te ajudar a achar um emprego novo, que vai te ajudar a achar um cliente novo e etc. Então, mantenha uma consistência na plataforma para manter essas relações ativas, de pelo menos postar uma vez por semana, de entrar 2 vezes por semana para comentar e engajar com aquilo que as pessoas estão postando. Ótimo. Nossa, Bruno, que maravilha. Que maravilha, gente. Então, assim, encerrando aqui esse bate-papo, super dicas que o Bruno nos deu. Eu vou só reforçar aí que a questão que eu comentei no começo, né? Que sonhos não envelhecem. Eu acho que eu falei para vocês, eu tinha esse sonho de morar fora, 40 anos depois estou morando fora. Aí eu tive a possibilidade de encontrar o Bruno e vir aqui no LinkedIn, que é uma ferramenta, uma plataforma que eu atuo diretamente agora nessa nossa nova fase da minha carreira profissional. Então, assim, vocês veem que as coisas a gente às vezes tem que lutar um pouco mais, um pouco menos, mas a gente chega lá. Eu tô aqui para dizer para vocês, né? E aí, eu gosto sempre de falar alguma coisa de música, principalmente música popular brasileira. Eu destaquei aqui um trecho do Clube de Esquina 2, da música, que foi escrita por Lô Borges, Márcio Borges e Milton Nascimento. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Bruno, muito obrigada. Eu que agradeço a visita, Mônica. Eu tô muito feliz, eu tô emocionada de estar aqui no LinkedIn, tirei um monte de fotos, vou passar para vocês. E, nossa, Bruno, um prazer te receber aqui e um prazer falar com o pessoal que te segue. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até mais.